22 de dezembro de 2015. Conmebol define os potes para o sorteio desta noite. Corinthians e Atlético Mineiro serão cabeças de chave. São Paulo já sabe que definirá confronto da primeira fase em casa. Calil abandona a Primeira Liga, acusando complô de clubes contra ele. Campeão mundial Mineirinho chega ao Brasil e é recebido com festa. E ainda a preparação da cadeirante tricampeã Aline Rocha para São Silvestre e as notícias do mercado da bola. O Gazeta Esportiva está no ar. Olá, olá, muito boa noite. Depois de pedir demissão do cargo de diretor executivo da Primeira Liga, torneio que pretende reunir clubes do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Alexandre Calil concedeu uma entrevista coletiva polêmica na tarde de ontem. O dirigente esclareceu as razões pelas quais deixou a entidade e soltou o verbo sobre um suposto complô de alguns clubes envolvidos na Liga contra ele. Senti um pouco incomodado e por uma reunião que foi feita no Rio de Janeiro. Eu fui, inclusive, chamado para ela, mas eu não fui, porque eu já sabia do que se tratava. E, segundo eu tive informações, fizeram aí um mini complô para que segundo me falaram, para me contrariar tanto até o ponto de eu pedir demissão. Mas eu não dei tempo a eles para fazer isso. Não dei tempo porque quem conspira é normalmente incapacitado, né? E não é sincero e leva à desvantagem de ser um conspirador. E a palavra está até em moda agora, né? Co-conspirador. 1, 2, 13, 14. Bom, na Liga foram 5. Então, que eu não falarei em hipótese nenhuma, eu sei exatamente os 5 clubes que conspiraram, dos 15, na hora que eu coloquei essa Liga em pé, pus o peito na frente, atingiram até a minha família. Até meus filhos foram atingidos. E a Liga está pronta. Aonde eu vou, a imprensa vai atrás de mim. Eu não sei porquê. E se era por causa do Atlético, e agora por causa da Liga. E isso dá muito ciúme, isso gera muita ciumeira. E ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. É uma desgraça. Eu acho que a minha saída fortalece muito a Liga. Se vocês não colocar essa Liga para rodar, estão desmoralizados. Os 15. Gente, a CBF não tem nada com nada. Isso é outra coisa que nós temos que parar. A CBF não tem nada com nada. O coronel, a primeira entrevista que ele deu, falou: o que é Liga? Então a CBF não tem nada com nada. Tira essa palavra da boca. Nós não precisamos deles para nada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, começa mal a Liga, porque se esperava realmente a união entre os clubes. O Calil tem razão numa coisa: a CBF não serve para absolutamente nada, a não ser para prejudicar ainda mais o futebol brasileiro. A CBF deveria cuidar da seleção brasileira, que aliás ela vendeu tão bem. A seleção há muito tempo deixou de ser um patrimônio nacional para ser um produto que a CBF vende para fazer dinheiro. Ponto. E a CBF deveria cuidar somente da seleção brasileira e os clubes, sim, se unirem e promover uma gestão de uma liga. Foi assim na Europa, funciona muito bem e no Brasil precisa funcionar assim. Agora, há de se mudar a mentalidade do dirigente do futebol brasileiro. Isso inclui os dirigentes dos clubes, que estão acostumados com essas mazelas da CBF. Todo mundo mama daqui, pega de lá e todo mundo se acomodou. Se os clubes tiverem noção da força que tem, uma liga no Brasil vai ser muito forte. Não só de 15 clubes, não, uma liga realmente nacional. É isso que o futebol brasileiro precisa. Eu falo isso há muito tempo. Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. O que chama a atenção nesse momento que tentam e parece que querem passar o futebol a limpo
é que essa sujeira toda que envolve a alta cúpula do futebol, os dirigentes, ela também contaminou os presidentes de clubes. Ontem nós dizíamos aqui que me causava estranheza, né? Os clubes estarem tão calados, tão apáticos nesse momento, que eles poderiam dar as cartas. E aí vem, quando surge a Liga, essa Liga Sul-Minas, que ela surge no momento e causa, assim, a nós um fio de esperança, mas já me deixa já um ar, assim, de alguma coisa não está muito boa. Né? Então, o Calil, que disse que criou a Liga, que deu a amidalite, que a família sofreu, por que não dar nomes aos bois? Por que não apontar se houve complô? É a hora de falar, Calil. Não fala por quê? Convocar essa entrevista coletiva para não falar nada, era melhor ter saído pela porta dos fundos, não é? Quando o senhor vem e fala, tem um complô, mas eu não falo. Não fala por quê, cara pálida? Por que não fala? Por que não passar o futebol a limpo? Esse é o papel de vocês, dirigentes. E essa liga já começa contaminada, com certeza, com esse episódio, pelo que acontece na alta cúpula do futebol. Então não me animo com essa liga, sou favorável à formação de ligas, mas que se trabalhe com transparência, com lealdade. Os dirigentes dos clubes estão muito calados e quando se tem a oportunidade de falar nesse problema, nesse processo todo, envolvendo a alta direção do futebol, eles se calam. E quando o Calil convoca uma entrevista coletiva, bate no peito, fala que criou uma liga que todo mundo queria, mas não vai dar nome aos bois, está fazendo parte do mesmo balaio. Né? Ou seja, é fila que anda, é fila que segue, é o futebol brasileiro que continua cada vez mais pobre. O Estádio Municipal de Caieiras foi palco da 12ª edição do Jogo Beneficente que reuniu amigos do volante Marcos Assunção. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Mais um dia de festa em Caieiras. A 12ª edição do futebol solidário do jogador Marcos Assunção ajudou a população carente da cidade. Esse trabalho social eu faço com muito gosto, eu faço com muita alegria, porque é uma coisa que a gente arrecada alimentos e durante a semana nós mesmos vamos até as comunidades e a gente entrega. Eu acho que eu só fiquei sem vir nesse evento dele 1 ano, né? Que ele ficou 2 anos sem falar comigo porque eu não vim. Mas passa o filme na cabeça porque a gente teve uma infância difícil também, né? O futebol deu a possibilidade de a gente conseguir dar para nossa família uma vida melhor. Marcos Assunção está de parabéns por proporcionar aí um Natal um pouco mais confortável, né, para as pessoas que vão ser beneficiadas com todos esses alimentos que vão para essas instituições. Eu trabalho com instituição, trabalho com ONG, eu sei qual a importância disso tudo, então é sempre um prazer estar participando desses eventos. Acho que a gente tenta fazer a nossa parte, ajudar a população, é só assim que a gente pode tentar melhorar nosso país. Quem foi ao estádio viu de perto craques esbanjando habilidade. E claro, balançando as redes. O ano vai terminando como de costume com os jogos beneficentes. E ano que vem, em 2016, promete para o futebol profissional, com os grandes clubes da capital disputando a Copa Libertadores. O Corinthians, se continuar mantendo a base, né, sair na frente, porque é muito difícil hoje você construir um elenco da forma que o Corinthians construiu, com essa compactação que eles têm dentro de campo, com essa união dos jogadores. O Tite é um cara que sabe articular bem, sabe contratar bem, e eu acho que o Corinthians sai na frente pela organização tática que terminou o ano. A gente não pode falar de barrista agora, né? Sou São Paulino, palmeirense. Sem dúvida, o Corinthians mostrou uma estabilidade muito grande durante o ano. Lógico que as outras equipes também, paulistas, mantiveram aí uma sequência muito boa e vamos esperar. E o mercado está agitado para o tricolor paulista, que conta com a chegada de um técnico argentino para a próxima temporada. Vieram com balsa, agora é esperar. A gente pode falar só em cima de resultado. Infelizmente, o futebol brasileiro é dessa forma. Se no Paulista, as pessoas vão usar como um laboratório para ele. Se no Paulista o time não começar a jogar bem, a torcida vai cobrar, a mídia vai levantar essa questão se será que tem que trocar o treinador e assim por diante. Eu creio que essa questão da língua é muito importante, né? Você trazer uma nova mentalidade e o técnico não conhece muito o futebol. É estrangeiro ou é brasileiro, tem que dar tempo para o cara trabalhar. Não adianta ter data de validade, 3 meses e mandar o cara embora. É um treinador vencedor, é um treinador que já participou de várias competições internacionais, competições importantes. A gente espera que ele possa resolver o problema do São Paulo, que é dar uma sequência de jogos
aos jogadores que tem lá, que são bons jogadores. E ainda o noticiário político do clube, com a divulgação das conversas entre Carlos Miguel Aidar e Ataíde Gil Guerreiro. Eu vejo como uma trairagem das piores no meio do futebol. Assim, é difícil a gente julgar, né? Vendo de fora, a gente não está mais dentro de um vestiário, a gente não está mais dentro de um clube, então a gente não tem muito o que falar, mas o que a Ataíde fez, na minha opinião, ele fez errado. Eu acho que é antiético, né? Eu acho que coisa interna não deve ser revelado para a imprensa e tampouco para o torcedor, porque denegriu a imagem do clube, mostrando que o clube, em vez de estar crescendo, está diminuindo. E o anfitrião da festa já avisou, está estudando propostas para atuar no Campeonato Paulista por algum clube do interior. Estou analisando bastante para que não tenha nenhuma coisa diferente do que eu penso, que é lutar para chegar o mais longe possível e não lutar para não cair. Então é isso que eu penso, meu pensamento para o ano de 2016. Muito legal essa festa, já é tradicional do Marcos Assunção, os amigos compareceram, é uma ação muito válida e alguns assuntos importantes levantados pelo Adriano Dolfi serão discutidos daqui a pouco aqui no nosso Gazeta Esportiva. A chegada do novo técnico do São Paulo, vamos falar muito do Balsa, e também, né, os jogadores falaram, Celso, de que o Corinthians mantém a base. Olha, o Corinthians perde mais um de seus jogadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você quem está de saída do Corinthians. O campeão mundial de surf chegou ao Brasil. Adriano de Souza, o mineirinho, reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva antes de seguir para a sua casa no Guarujá. A reportagem é do Adriano Dolfi. Agora há pouco, na sede de um dos patrocinadores do surfista Adriano de Souza, o mineirinho, ocorreu a entrevista coletiva com o mais novo campeão mundial de surf, que, claro, falou de toda a emoção com o inédito título em sua carreira. Cara, tá sendo um sonho tá presenciando isso. Claro que nós atletas almejamos muito chegar aqui, né? Mas não tem noção nenhuma. Né, depois de tudo isso, o que acontece, acho que é mais novo, o caminho é mais novo do que para ser campeão do mundo, né? Porque o Gabriel ano passado mostrou, né, como chegar até o topo e eu estou muito feliz de ter traçado esse caminho e estar trazendo esse título mundial para casa. Graças ao meu irmão, minha família, minha futura esposa. Claro que tem um pedaço deles, né, nesse troféu. Muito obrigado a todos vocês por acreditarem, né, que esse dia chegaria. E chegou. Eu estou muito feliz aqui de estar falando com vocês. Bom, amanhã a gente vai mostrar para você essa matéria completaça feita pelo Adriano Dolfi, nosso repórter, com os detalhes aí do retorno do Mineirinho ao Brasil. Hora de falar da 91ª edição da São Silvestre, que esse ano vai ter as participações confirmadas dos quenianos Stanley Biwott, atual campeão da Maratona de Nova York, e também de Maureen Kipchumba, campeã da prova brasileira em 2012. Enquanto os atletas de ponta seguem se preparando, milhares de anônimos treinam em busca de superar as suas próprias marcas. É o caso da atleta Karina Cabreira, que pela terceira vez vai encarar o desafio das ruas aqui de São Paulo. A reportagem é do Fernando Gavini. A São Silvestre é uma prova esportiva, mas não atrai milhares de participantes apenas por causa disso. A festa e o clima são ingredientes pelos quais se apaixonam à primeira vista todo aquele que ousa pisar o asfalto para enfrentar os 15 quilômetros da corrida. Uma prova linda, uma prova que passa por lugares históricos super bacana, que às vezes as pessoas não olham porque estão muito, né, empolgadas com a prova. Ela tem um clima diferente, ela tem um clima de final de ano, né, dia 31. Energia do Réveillon, aquelas pessoas fantasiadas, as pessoas torcendo, ajudando, dando água. Eu acho que é a vibe da prova. Todo mundo quer correr a São Silvestre, isso é um fato, né? Um corredor que não queira participar da São Silvestre não é considerado um corredor. Karina Cabreira quis provar o sabor da São Silvestre, mas não foi do jeito que ela esperava. O problema estava no treinamento. Por conta própria, isso só dava errado, assim. Eu me machuquei acho que 2 vezes, as 2 São Silvestres que eu fiz eu estava voltando de lesão. Por falta de controle na quantidade de treinos, Karina sofreu com canelite.
uma inflamação no osso da canela, nos 2 anos em que enfrentou o desafio da São Silvestre. Apesar das dores a cada passo, ela garante ter gostado da experiência. Animado pra caramba, eu fui no intuito de fazer metade só da prova e sair por causa da lesão, mas é impossível, a energia é ótima, aquela coisa, a galera mega animada, você não tá sozinho 1 minuto, então eu fiz as 2 inteiras, andando, correndo, aquela coisa, mas foi demais. Mas agora ela procurou a Núcleo Aventura, assessoria especializada em treinamento para corrida. A gente faz uma periodização, o treino para os nossos alunos são 4 vezes por semana de corrida, que é o que a gente considera necessário para que uma pessoa consiga completar uma prova como a São Silvestre, né? Eles direcionam muito. Aqui a gente faz uns exercícios diferentes que eu nem sabia que existia. Então, acho que era esse o meu problema. Eu corria, simplesmente tinha algum auxílio, mas não tão específico como aqui. Hoje você se sente mais preparada? Mais preparada e mais segura, com certeza. Para quem já corre um pouco, o básico, o mínimo são 3 meses de preparação. Então precisa de um preparo físico, corrida de 3 a 4 vezes por semana, 1 vez por semana priorizando um pouco mais de volume. Precisa de muito treino de musculatura, então específico de musculação, o alongamento, não é só a corrida em si. Faz 4 meses que Karine está treinando com o grupo e já está ansiosa para ver o resultado no dia 31 de dezembro. Uma coisa é certa, pelo menos para ela, a São Silvestre de 2015 não vai ter sofrimento. Vamos ver, vai ser uma superação também. Acho que essa São Silvestre vai ter esse sentido para mim também. Não é mole, né? A preparação de um ano todo. Você vai ver agora um exemplo de superação e muita dedicação. Perseguindo o tetracampeonato da São Silvestre na categoria cadeirantes, a catarinense Aline Rocha quer surpreender, inclusive, os homens nesse ano. Veja aí na videoreportagem da Renata Falzoni e do Murilo Azevedo. Esta é a atleta paralímpica Aline Rocha, tricampeã da São Silvestre. E este ano promete uma surpresa. Pela primeira vez na história, as mulheres têm chances reais de superar os homens na prova para cadeirantes. Andamos todos juntos. Até o final, estamos com o mesmo rendimento, às vezes a gente treina junto. Qualquer coisa pode acontecer, pode ser que as meninas levem a melhor na prova também. Vamos ver o que vai acontecer. O treinamento é duro, diário, e precisa reproduzir as dificuldades do trajeto da São Silvestre. Numa prova plana, você embala e deixa a cadeira rodar e vai. Mas a São Silvestre é ou subida, ou descida, ou curva. Controlar a cadeira numa curva em descida, que é muito difícil, que a cadeira pode virar para um lado ou capotar. Na subida tem que ter muita resistência, muita força. A cadeira começa a parar, se você parar de tocar, a cadeira volta para trás, então tem que ter muita técnica, muita resistência, muita força. Parar ou andar para trás não é a mesma coisa para a Aline, que já enxerga mais longe o sonho de estar nas Paralimpíadas do Rio no ano que vem. O índice eu tenho, mas os critérios para ser convocado não basta ter apenas o índice, tem que estar entre os 5 no ranking mundial, vários critérios que dificultam um pouquinho, mas até o ano que vem, até maio, ainda tem várias competições que dá de melhorar essa marca e eu acho que eu vou conseguir, espero estar lá representando o Brasil. Tem muita gente que pode me criticar pelo que eu falo, mas eu digo que hoje eu estou numa cadeira de rodas, foi uma das melhores coisas que me aconteceu na minha vida. Eu gosto de dizer que eu não resumo a minha vida em antes e depois da deficiência, mas sim antes e depois do esporte. Que o acidente pode ter me tirado as pernas, mas o esporte me deu asas. Troféu Mesa Redonda 2015. A premiação também homenageou o artilheiro do Brasileirão, Ricardo Oliveira. Chegou a hora de premiar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 20 gols marcados. E mais uma vez a gente fala sobre a questão da idade, né? O Ricardo Oliveira comandou o ataque santista nesse campeonato brasileiro e provou que essa história de idade, é experiência. Vem pra cá de novo, Ricardo Oliveira. Legal, legal. Bom. Ricardo Oliveira, e esse
É o tipo do troféu que não tem votação, é óbvio, né? A vitória do nosso Ricardo Oliveira, que legal, legal. De volta, Ricardo. Quem é o padrinho, quem vai fazer a entrega para o Ricardo Oliveira de artilheiro? Que esse é um troféu sumário. Fez o gol e acabou, foi que fez mais gols. Muito bem, a gente vai chamar ao palco agora Reinaldo de Oliveira Batista, representante da Lux Color. Nossa querida Lux Color, sempre conosco, desde o comecinho, muito legal. Vamos aproveitar que a nossa Lux Color está conosco, vamos dar uma olhadinha, relembrar um pouquinho dos gols, um pouquinho da história do nosso artilheiro do Campeonato Brasileiro. Esperando na área, saiu o cruzamento. Golaço, golaço. Ricardo Oliveira. Bacana, bacana. Reinaldo, em nome da nossa Lux Color, vou fazer a entrega ao Ricardo Oliveira, artilheiro do ano no Campeonato Brasileiro. Mais um troféu Mesa Redonda. Obrigado, Ricardo, parabéns. Obrigado à nossa querida Lux Color. Grande ano do Ricardo, que começou ali meio desacreditado e só fez isso. Foi artilheiro e jogou muito bem. Bom, o assunto agora é o Campeonato Paulista, que começa no dia 31 de janeiro, enquanto Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos curtem férias, outras equipes seguem se preparando para a estreia da competição. É o caso do Água Santa de Diadema, que apostou em jogadores experientes, com passagens em grandes clubes, para fazer bonito nessa competição. A reportagem é do Fernando Gavini. Em 2007, Francisco Alex foi campeão brasileiro pelo São Paulo. O sonho era voltar a jogar na elite do futebol paulista e ele vai se tornar realidade em 2016 pelo Água Santa, caçula da Série A1 no ano que vem, clube que conseguiu 3 acessos seguidos em 3 anos, dos quais o Meia participou de 2. Eu estou muito contente aí nesses 2 anos, esses acessos. Como você falou, eu venho por várias passagens aqui nos clubes de São Paulo, graças a Deus conseguindo os objetivos em alguns clubes de acesso, e feliz em voltar para mais um ano aqui na primeira divisão, né, e esperando que o nosso time faça uma boa campanha. Francisco Alex não é a única cara conhecida com a qual o Água Santa vai estrear no Paulistão. O goleiro é Roberto, ex-Ponte Preta e Vasco. Na zaga, Eli Sabiá, que já defendeu o Santos. No meio-campo, André Rocha, ex-Palmeiras. E Sérgio Manuel, vice da Copa do Brasil pelo Coritiba em 2012. E no ataque, Guaru, campeão da Série D pelo Botafogo de Ribeirão Preto em 2015. E o segredo para atrair tantos jogadores deveria ser uma regra, mas no futebol brasileiro de hoje em dia é exceção. Apresentaram uma proposta muito boa assim, de condições de trabalho e objetivos. Então isso que, além dessa questão, né, da organização financeira, que hoje é muito importante, né? Porque hoje em dia no Brasil o cara receber em dia, as pessoas esquecem que o atleta profissional ele é um trabalhador normal, né? Como qualquer outro. Então ele tem que receber em dia. A direção também a gente vê que é correta, as coisas que são combinadas são cumpridas nos dias que eles nos passam, então eu acho que seja a verdade, a direção ser uma direção tão correta e verdadeira, que é difícil no futebol, apesar de ter muitos times grandes, a gente vê que tem muita coisa errada, mas aqui na Água Santa a gente preza pela verdade e acho que isso que atrai bons jogadores para a equipe. Mas o sucesso repentino também traz problemas. A dificuldade do Água Santa é acompanhar em termos de estrutura os resultados obtidos dentro de campo.
O estádio em Diadema teve que ter a sua capacidade dobrada. E um acidente nas obras no mês passado chegou a colocar em xeque a participação do time na Série A1 do Paulistão. Além disso, outro problema é ter campo para treinar, porque o Água Santa não tem um CT. Dia a dia é difícil, a gente tem uma pouca disponibilidade de campos aí para treinar na Grande São Paulo, mas creio que a diretoria está fazendo o máximo, a construção do estádio está a pleno vapor, um CT também ali do lado do estádio. Acho que daqui para o ano que vem o time vai ter muita coisa para crescer e ser reconhecido no futebol brasileiro. É uma dificuldade até dos times ali do grande ABC, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André. Tem essa dificuldade de centro de treinamento, de estrutura de campo, mas a equipe, o clube está crescendo aos poucos, está se estruturando, né? Está sendo feito aí um novo estádio. Eu acredito que com o tempo tudo isso vai ser construído. Eu costumo falar com os caras, a minha vida não foi sempre em CT bom, em negocinho. Eu já treinei em campo ruim, campo bom, campo sem grama. Então, para mim, tá tudo tranquilo, cara. As condições não são aquelas de uma equipe, né? Mas são estruturas que dão condições da gente trabalhar. Isso é o que importa. Em meio às dificuldades encontradas por um clube tão jovem, porém, há muito mais esperança do que motivos para lamentar. Não vai ser fácil encarar pela primeira vez a Série A1 do Paulistão, mas pelo menos permanecer na elite para o ano que vem é o objetivo do clube. O objetivo principal, é claro, é permanecer na primeira divisão, já que esse ano caem 6 equipes. E o outro objetivo é conseguir uma vaga para a Série D, né, que é o nosso principal objetivo, e consequentemente conseguir o calendário para o ano todo. Depois de 2 anos e meio no Barcelona, Neymar lançará nesta terça-feira em seu site oficial uma série sobre os primeiros anos dele no clube catalão. Serão os 10 episódios postados toda terça-feira. 10 episódios toda terça-feira. Vamos ao trailer divulgado hoje. Muito cardíaco. Jo pensava que li costaria més adaptar-se al joc del Barça. Era un jugador que hacía falta en este equipo, en este proyecto. Más que la duda había el temor de la relación con Messi. No teníamos ninguna duda que Neymar sería un jugador que encajaría rápidamente en un club como Barcelona. Tiene un talento innato, es uno de los mejores jugadores. E parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Neymar já é uma realidade no futebol europeu, uma realidade no Barcelona, e a torcida santista, obviamente, fica curtindo o craque à distância. Por falar em Santos, o Santos, que obviamente não tem mais o Neymar, ele sonha em ter de volta o Robinho. O Robinho, que acabou acertando com o futebol chinês, já encerrou a sua participação no futebol chinês. É uma negociação muito difícil, o presidente Modesto Roma afirmou, mas disse que o Santos é a casa do Robinho e o Robinho sabe disso. A partir daí, se surgir algum investimento, algum investidor, melhor dizendo, algum parceiro, é uma possibilidade, principalmente pelo aspecto que o presidente está preocupado, porque a situação do Lucas Lima começa a evoluir novamente para que ele deixe o Santos. O futebol chinês vem com muita força, o atleta não descarta a possibilidade de uma saída do Santos, não se sabe se para o futebol europeu, que era o sonho do atleta, mas nesse momento não há nenhuma proposta concreta, e o futebol chinês vem com muita bala. Portanto, o Santos aí pode perder o Lucas Lima, mas não está descartada a possibilidade, ainda que remota, da volta do Robinho. A questão do Robinho, eu disse isso quando ele voltou agora. Até que ponto vale a relação custo-benefício? Né, pelo que se pagava no Robinho. Não estou questionando o futebol do Robinho. O Robinho é reserva na China. Exatamente. Há de se pensar, não adianta. O que se pensa justamente quando se faz era um salário aproximadamente de 1 milhão por mês. Na época era. Se é um Ronaldo, se é um jogador que enche estádio, que traz, tudo bem. O Robinho é um ídolo da torcida santista, ponto. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Mas não é aquele jogador que vai jogar no Morumbi, 60 mil pessoas vão para ver o Robinho. Já foi esse tempo. Então, não sei até que ponto esse investimento alto valeria a pena.
Talvez numa outra circunstância agora financeira, Robinho já em baixa, reserva na China, o negócio possa acabar acontecendo. Você falou do Lucas Lima, né? A gente pensa em 7-1, pensa num monte de coisas. Antes o jogador brasileiro, ele despontava aqui, ia parar a Real Madrid, Barcelona, principais clubes da Itália. Hoje não tem mercado. Depois começou a ir para Oriente Médio. Não, para a Europa Oriental, na Ucrânia, aqueles lados lá. Aí depois começou a ir para a Ásia, né? Japão. De repente agora nem Japão mais, agora é a China que está surgindo para o futebol. Quer dizer, o Lucas Lima, pelo que ele representa para o Santos, era jogador para atuar na elite do futebol europeu. De repente pode parar na China. Olha como está prestigiado. Eu entendo que o Lucas Lima está um pouquinho verde ainda quando se fala de elite de futebol europeu. Aliás, quando eu falei Ásia, eu quis dizer Oriente Médio, né? Depois agora Ásia. Eu entendo que o Lucas Lima ainda é um pouco verde no meu entendimento, em termos de qualidade técnica. É um belíssimo jogador, mas é um atleta que ainda não tem mercado, como o Barcelona, como o Bayern. Mas já tem 25 anos, né? Se tivesse 20, 19... Então, como será o próximo ano do Santos? Você vai rasgar um contrato, por exemplo, de 2 milhões de reais por mês? A gente vai cair na história do PIN de novo, né? Então, os chineses não, se tiver, vem. Se os chineses chegarem lá, os caras estão vindo com um caminhão de dinheiro, não tem, sabe? O caminhãozinho vem carregado, assim, não tem, para na porta de casa. Explica pra quem não assistiu todos os dias a gente. Quando cai o dinheirinho na conta, faz um barulhinho, que Pim. Faz de novo. Pim. Entendeu? 1,5 milhão a cada 30 dias. Se tiver, e tem vale ainda, né? Dia 20 deve cair mais ou menos uns 500 pau, depois mais 1 milhão. Pim, pim. Pim, 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 pim. Ou seja, a cada 30 dias 1,5 milhão, cara. Em 2 anos são mais de 40 milhões de reais. Se a proposta se confirma, o Lucas Lima com mais de 25 anos, não tem como segurar. Não tem. Vai que, vou até bater na madeira aqui. Vai que o Santos não tem um ano bom. Quando vai ter outra proposta? Quando o cavalo vai passar riado novamente? Em se confirmando essa proposta louca, absurda e maravilhosa de tanta grana, tem que ir. E o destaque de hoje no site gazetesportiva.com é o interesse do Palmeiras pelo atacante Eric do Goiás. A informação foi dada pelo presidente do clube goiano, Sérgio Rassi. Ele afirmou que a conversa entre a diretoria palmeirense e o jogador está evoluindo. Eric foi o principal destaque da equipe, que acabou sendo rebaixada para o Campeonato Brasileiro Série B. Em 2 temporadas pelo Goiás, ele marcou 30 gols. Quer saber mais? Vá lá no gazetesportiva.com e confira os detalhes. E o Eric, Anitta, ele tem 21 anos, é um bom jogador, é um atacante que surgiu bem no Goiás. Já o ano passado esperava que acontecesse alguma negociação com algum clube de maior destaque. Não aconteceu, teve um ano de regular para bom e me parece um reforço pontual importante para o Palmeiras. Em se confirmando essa contratação, é uma aposta ainda, mas no futebol hoje não adianta. Ninguém tem bala na agulha para ir lá fazer uma grande contratação. Nem tem um nome bombástico para contratar, não existe. Simples assim, não existe um nome bombástico. Nem fora, não tem nenhum jogador fora que você um clube brasileiro precisa repatriar e vai causar impacto. A não ser contratação retrô, né? Tá em moda, né? Robinho. Contratação retrô. Ai, adorei isso. Contratação retrô, tá na moda, né? Óculos retrô, cabelo, corte. Por que não contratação? Não tem ninguém, não tem nenhum grande nome. Para causar impacto? Não tem, sabe? Não existe, Neymar. É o único, mas e aí? Aí não, né? Parou. Não, para. Não tem PIN pra isso, não tem. PIN! Não tem PIN. PIN! O Gazeta Esportiva, gente, começa hoje, agora, a fazer uma retrospectiva do ano de 2015 dos principais clubes de São Paulo. Nesta terça-feira, vamos relembrar a temporada do Corinthians, que depois de um primeiro semestre marcado por 2 eliminações em casa, conseguiu dar a volta por cima e sagrar-se hexacampeão brasileiro. A conquista do hexacampeonato brasileiro fez de 2015 um ano de alegria para a Fiel. Mas, voltando um pouco no tempo, percebemos que faltou muito para o corintiano considerar esse ano realmente inesquecível. A derrota para o Palmeiras nos pênaltis em pleno estádio de Itaquera eliminou o clube do Campeonato Paulista de maneira dramática e invicta. E o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Na sequência, outro duro golpe. Eliminação da Libertadores em casa diante do modesto Guarani do Paraguai.
jogou mal contra o Guarani lá. Mereceu perder para o Guarani lá. E trouxe o peso da responsabilidade excessiva em casa. Ficou excessivamente nervoso, não soube trabalhar as necessidades que tinha, aquela maturidade que a gente fala de equipe, de saber construir o placar em casa, de ser menos ansioso, de ser um pouquinho mais calmo, mais gelo, mais experiente. A terceira eliminação foi tão dolorosa quanto as outras duas. Na Copa do Brasil, a torcida preparou uma festa para o jogo contra o Santos. Contudo, uma derrota por 2-1 selou a participação do time na competição. Para fazer o gol! A redenção chegou com a conquista do Brasileirão. E como não poderia deixar de ser, a prioridade é manter o time para 2016. Existem alguns conceitos que eles são básicos. O primeiro é para te dar um passo para frente, tu tem que manter o que tu tem de bom. E se a perspectiva e ela é de toda a direção, da gente projetar uma grande Libertadores, ela passa pela manutenção dos seus principais atletas e seus grupos de trabalho. Mesmo com o pedido de Tite, o desmanche corintiano começou a dar sinal com a despedida do fisioterapeuta do clube, Bruno Maziotti, contratado pelo Shandong Luneng da China. Existe a proposta, é uma oportunidade de trabalho para plantar a semente, né, do profissional brasileiro lá fora. E ainda é uma decisão difícil de ser tomada em função de todo o carinho que eu tenho pelo Corinthians. Vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, Jadson também está de malas prontas para a China. O zagueiro Felipe e o atacante Malcom são dois jogadores da base que também podem ser negociados. Uns de saída, outros chegando. O atacante Alain Mineiro e o goleiro Douglas, ambos vindos do Bragantino, estão confirmados como reforços. Pato é outro que, se não for negociado com a Europa, será reintegrado ao grupo. O zagueiro Luan do Vasco e o volante Marlone do Sport também podem aterrissar no Parque São Jorge. Agora fica a pergunta: 2016 será um ano corintiano? Façam suas apostas. Eu só vejo uma maneira de 2016 ser o ano corintiano. Qual? A manutenção da base desse elenco. É óbvio que a gente vai discutir aqui. É diferente, por exemplo, do que... A gente vai falar do São Paulo daqui a pouco, mas só para fazer uma comparação. O São Paulo, por exemplo, contratou o Osório no ano passado, na gestão Carlos Miguel Haddad, e perdeu mais da metade do time. Foi embora Souza, foi embora Denilson, foi embora Maicon, foi embora um monte de jogador jogadores que formavam a base titular. Deu no que deu. O Corinthians foi campeão e perdeu o Jadson agora por circunstâncias. O Garrafa, você fica brincando com essa história do não tem como segurar. Acabou, perdeu o Jadson. Não tem um outro jogador no mercado com as características do Jadson. O Corinthians trouxe aí o Marlone, talvez traga o Paulinho, mas não adianta, já perdeu uma peça importante. Ainda assim dá para brigar. Agora, se começa a perder outros jogadores importantes, aí sobra para o Tite, que tem que remontar um time. Então, eu acho que o sucesso corintiano, Garrafa, ele passa pela manutenção desta base. Aliás, como o Tite fez tanta questão de ressaltar durante todas as entrevistas de final de temporada. E você tem razão, Celso, porque o Tite ele se refere à manutenção do elenco e não dos titulares. Então o Corinthians perdeu uma peça que no início desse ano não era uma das peças mais importantes, era até um reserva, o Jadson, mas com a saída do Lodeiro, o Tite fez com que o Jadson arrumasse esse meio-campo do Corinthians ao lado do Renato Augusto. O Jadson acabou se tornando aí um dos melhores jogadores do campeonato, perdeu o Jadson e agora acaba de perder no início, agora, finalzinho dessa tarde aqui, o Edu Dracena. Mas o Dracena não é titular, não. O Dracena é uma peça importantíssima para o Corinthians. O Dracena rescindiu o contrato com o Corinthians, ele tinha contrato ainda com o clube, mas em função de alguma situação que não está oficialmente esclarecida, que provavelmente deve ser uma proposta do Palmeiras, o Edu Dracena, em comum acordo, acabou no meio dessa tarde se desligando do Corinthians. Isso já é oficial, portanto o Corinthians vai perdendo peças importantes. Repito, o Dracena não era titular,
mas veio para ser titular. E nas ausências, por muitas vezes, do Felipe, por contusão, por cartões, do Gil na seleção brasileira, lá estava o Dracena. Então isso começa a preocupar um pouco a torcida corintiana, mas é uma situação que o Dracena, se realmente se confirmar essa possibilidade da ida dele para o Palmeiras, eu entendo que será uma ótima para o Palmeiras. O Palmeiras precisa melhorar a sua zaga, é um setor que carece de reforços, e o Dracena poderia ser essa peça importante, além de trazer experiência. E seria bom para o Dracena, porque o Dracena não vinha sendo aproveitado como titular. O Edu Dracena, ele tem uma passagem fantástica pelo Santos, tem um espírito de liderança também inquestionável, né? A liderança é nata, e ele até pela experiência, ele gosta de respeito junto aos colegas, aos companheiros, tudo bem. A questão é que ele não conseguiu se firmar. Ele foi contratado para ser titular do Corinthians. Mas talvez... E aí, o Felipe, que não... Nem sei se, no meu entendimento, talvez não por falta de capacidade ou por um momento ruim do Dracena, e pelo grande momento do Felipe. Então, aí o Felipe assumiu essa condição, ganhou confiança e ponto, se tornou titular inquestionável. E aí, quando teve a oportunidade do Dracena, o Dracena não foi tão bem. Ele não passou a mesma segurança, por exemplo, que passavam Gil e Felipe atuando juntos. Quer dizer, talvez por isso até também essa situação desconfortável e a saída agora do Corinthians. Considero como perda para o Corinthians a saída do Dracena. Eu esperava mais do Edu, mas que ele seja feliz onde ele for jogar. O São Paulo vai apresentar oficialmente amanhã o técnico Edgardo Balsa. Principal aposta para recuperar a equipe, que apesar de ter conseguido a classificação para a Libertadores, teve muitos problemas durante toda essa temporada. O treinador vai participar de uma entrevista coletiva por volta do meio-dia no CCT da Barra Funda. Balsa chega com um retrospecto favorável por ter conquistado a Libertadores em 2 oportunidades. Uma com a LDU do Equador em 2008 e outra com o São Lourenço da Argentina em 2014. Depois da chegada dele, a diretoria tricolor começa então a definir os reforços para a temporada 2016. E não adianta, eu acho curioso isso, né? Ganhou a Libertadores na LDU, ganhou a Libertadores São Lourenço, agora vai ganhar a Libertadores no São Paulo. Não existe magia, Rafa. Existe trabalho, tempo. Mas quem achava que rodízio era a situação mais importante, revolucionária no futebol, com todo o respeito que merece o Osório, eu aposto mais nas fichas de quem tem um currículo, pelo menos para poder fazer um São Paulo vitorioso. Não estou fazendo nenhum tipo de comparação, acho que o Osório tem a competência dele, mas em termos de currículo e de aposta, me pareceu uma aposta muito mais certa no Balsa do que propriamente no Osório. Não, eu acho que é um nome que não se questiona. Eu também acho Não sei se vão dar o tempo necessário a ele. Então, a contratação do Balsa, para mim, ela foi acertada. Pelo nome, ele topou vir para o São Paulo e tal. O que eu estou me referindo é que não adianta esperar magia. Você tem que dar tempo para o cara trabalhar. Tempo. E se ele não tiver tempo para fazer esse trabalho, não vai adiantar nada. É só mais um grande nome que vai passar e vai dar com bons E o Balsa já está sinalizando alguns jogadores do São Lourenço, o Buffarin, lateral esquerdo. Que é bom jogador. Que é bom jogador. E a situação do Lugano, né? O Lugano já tem o aval do técnico, tem o aval do presidente, só que o senhor Jorge Campertioli, né, diretor do São Lourenço, disse o seguinte: a informação é que o São Paulo já se acertou com o Lugano, bases salariais, tudo certo, e o Jorge Campertioli disse o seguinte: só esqueceram de falar que ele é jogador do São Lourenço. É verdade que tem contrato por mais 6 meses, e o negócio depende agora de um acordo do São Paulo com a equipe da Argentina, mas os argentinos estão um tanto quanto incomodados com o assédio da diretoria São Paulina em cima do Lugano, que, repito, a gente já disse aqui, o Lugano é outro Lugano, hein? É outro Lugano. Né? Vamos lá. Tá tudo bem. Depende do ponto de vista. Então segue, Anitta. Desse ponto de vista mesmo do que eu estou falando. Eu conheço você, por isso que eu falei, então segue o programa. Então, fica melhor que nem vinho. Falando da Libertadores, que nessa terça-feira às 10 horas da noite, em Assunção, no Paraguai, vai ter o sorteio dos grupos para a temporada 2016. A boa notícia ficou por conta da premiação, que vai ter um aumento de 40%, sendo que a equipe campeã pode faturar até 31 milhões de reais. Além disso, o Comitê Executivo da Conmebol aprovou ontem o ranking que determinou os clubes que serão cabeças de chave. Confira como será o sorteio. A Conmebol definiu os 8 cabeças de chave da próxima edição da Copa Libertadores da América, que estarão no pote 1 do sorteio de logo mais. São eles Corinthians, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate, São Lourenço, Peñarol, Nacional de Montevidéu e Olímpia do Paraguai.
pote 2 estarão os brasileiros Palmeiras e Grêmio, além de Emelec, Cerro Porteño, Atlético Nacional de Medellín, Bolívar, Colo-Colo e Strongest. O pote 3 contará com LDU, Sporting Cristal, Deportivo Cali, Deportivo Táchira, Rosário Central, Melgar, Cobressal e Trujillianos. O pote 4 contará com os confrontos da fase preliminar. O São Paulo já sabe que decidirá a vaga em casa e que poderá enfrentar o Oriente Petroleiro, Huracán, Independente del Valle, César Vallejo, River Plate do Uruguai ou Puebla do México. Só uma rápida correção, quando eu falava, você ouviu falar Lugano do São Lourenço, Lugano do Cerro Porteño. É o Bausa que está vindo do... A camisa é parecida. E a camisa é parecida, tá, mas enfim, tá aí, o negócio tá nesse pé. E esse sorteio da Libertadores que acontece hoje para quem gosta de futebol, é um prato cheio, né? Claro. Porque vai ter aquela torcida, quem pode cair no grupo de quem. Poderemos ter, no meu entendimento, uma pré-avaliação, claro que isso aí é apenas chutômetro, mas pelas possibilidades, porque o sorteio é dirigido, poderemos esse ano ter 2 grupos da morte. 2 grupos da morte, né? Com possibilidade de um Corinthians e São Paulo, né? Pois é, porque ele é dirigido, então o Grêmio e o Palmeiras poderiam cair no grupo do Corinthians, enfim. Mas não como é dirigido, não. Mas o São Paulo, como está na primeira fase, a fase eliminatória, pode cair sim. Corinthians e Atlético Mineiro, pelo novo retrospecto da Conmebol, são cabeças de chave, são os brasileiros cabeças de chave, e a grande dúvida é quem vai participar desse sorteio lá, porque os dirigentes estão tudo correndo, né? Os caras tudo saíram pela porta dos fundos lá. Estão falando que vai ser o porteiro, a mocinha do café, a telefonista e a recepcionista que vão organizar lá o sorteio, porque dirigente não sobrou ninguém. É complicado. Ainda elas estão correndo. Antes de voltarmos para esse ponto aí, Garrafa, o São Paulo vive a expectativa, mas pela linha, né, pela programação do sorteio, o São Paulo deve ter um adversário teoricamente fraco, a não ser que caia... Puebla do México. O Puebla do México, que é o mais difícil. Huracán? Huracán. Vai enfrentar o Huracán, jogar com vocês lá, sabe que não é fácil não decidir com o time argentino. E não, mas a decisão é... mas decisão, Morumbi, mas né? Toma uma castanhada logo no primeiro jogo, com pouco tempo de pré-temporada. Vai jogar lá com o União Petroleiro. Vai lá na altitude. Vai, meu amigo. São Paulo que se cubra. Não sei não, acho São que Paulo que se cubra. Tranquila? Do São Paulo. É que nem era tranquila Corinthians e Guarani. É tranquilo, até o diretor falou lá, né? Não, pô, muito melhor ter pego esse adversário do que pego um argentino. Tomou um sacode daqueles. Jogou mal uma partida. Tolima foi tranquilo? Não foi. Tolima. Então, Celso Cardoso? Não tem nenhum Tolima, não tem nada. Tem... Puebla do México só, assim. Tranquilo com São Paulo. Tá bom. Bem tranquilo. Deus te ouça. E a mim não desampare, né, Anitta? Ai, a mim também não. Pim! Bom, vamos embora? Vamos? Tem enquete já? Não, hoje não teve enquete. Se eu não te perguntei nada no começo, como é que eu vou dar a resposta do que não Mas você podia ter 40 segundos ainda para fazer enquete entre nós dois aqui. Qual é a enquete? Segue, não. Vamos decidir, melhor decidir. Vamos embora. O programa de hoje termina por aqui. Eu não vou me sentar porque eu tô de saia, eu sou desajeitada. Até amanhã, às 6 horas da tarde. Bom Jornal da Gazeta. Tchau! Deus está te dando consciência aí. E no Jornal da Gazeta a gente se reencontra daqui a pouquinho com mais notícias do mundo do esporte. Vou falar. E amanhã a gente volta. Gabriel. Amanhã a gente volta aqui com o sorteio da Libertadores e muito mais esportes para você. A Juliana e companhia. Até já.